dia a todos, queridos irmãos e irmãs. É com muita alegria que celebramos mais este culto. Saúdo vocês com versículos de Efésios, capítulo 3, versículo 16 a 21, que diz: Peço que da riqueza de sua glória Ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem este amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda glória seja de Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Com esta leitura, celebramos este culto em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero convidar um momento de louvor cantando A Tua Palavra é Semente. Queremos ter um momento de oração. Querido e amado Deus o Pai, quero te agradecer por mais um dia de vida, por cada bênção, por cada cuidado que o Senhor tem conosco. Fica conosco, ó Deus, neste culto, que possamos meditar na Tua Palavra. Que quero te entregar em Tuas mãos o missionário Samuel, que nos vai trazer a meditação, que Tu os ilumine e o guarde. Tudo isso eu te entrego em nome de Jesus. Amém. Nos preparando para ouvir a palavra da pregação, cantamos Envia o Teu Espírito, Senhor. Bom dia, irmãos e irmãs, uma alegria estar com vocês nessa manhã, tempo de celebração e culto, tempo de palavra de Deus. Se você está nos acompanhando ao longo das últimas semanas, você sabe que nós estamos estudando sobre a carta de Paulo à comunidade de Éfeso. Estamos estudando essa carta de Paulo, muito importante na história e na vida da igreja.
né? Paulo ele faz uma divisão bem simples e clara ao longo dessa carta. Ele trata dos 3 primeiros capítulos da nossa posição diante de Deus. E os 3 últimos capítulos, 4, 5 e 6, ele fala da nossa relação, a nossa posição diante do próximo. Paulo começa falando no capítulo 1 aquilo que nós alcançamos em Cristo Jesus. A graça, a misericórdia, o amor de Deus que Ele derrama em nossas vidas e aquilo que Ele faz na nossa história, daqueles que pretendem caminhar com Ele. No capítulo 2, Paulo fala sobre a nossa relação no passado, daquilo que nós éramos em Cristo, daquilo que nós somos e daquilo que nós vamos nos tornando em Cristo. E o capítulo 3 de Efésios é um capítulo sensacional que fala sobre o sentido e o propósito da igreja. E certamente você já se fez essa pergunta, afinal de contas, por que existe a igreja? Por que serve a igreja? Para que precisamos estar na igreja? Para que precisamos ser vinculados a uma igreja? Como nós podemos fazer parte dessa igreja? Você poderia dizer, talvez um sentido de existir a igreja é para evangelizarmos as pessoas. Poderia ser um motivo, mas se nós analisarmos os textos, principalmente as palavras de Jesus, nós vamos perceber que a evangelização ela não acontece no contexto da igreja, mas a partir da igreja. Ou seja, nós vamos indo, pregando o evangelho e batizando as pessoas, ensinando a guardar todas as coisas. Então, na medida em que nós vamos ao encontro das pessoas, nós evangelizamos. A igreja, então, ela não tem o propósito primeiro de agregar as pessoas para evangelizar, mas as pessoas já evangelizadas vão ao encontro do outro. Você poderia talvez pensar que, o motivo pelo qual nós existimos como igreja seríamos nos reunir para louvarmos a Deus, para adorarmos a Deus. Mas é razoável também que nós pensamos de que para fazer isso, para louvar a Deus, nós não precisamos congregar. Nós podemos fazer isso na nossa casa, pegar o nosso violão, nosso sonário e começarmos a adorar a Deus através de diferentes formas. Talvez nós poderíamos dizer que, a igreja existe então para que os santos se reúnam, porque a igreja afinal é uma comunidade de pessoas de bem, pessoas de caráter, pessoas que procuram ali ser um lugar seguro para si, para a sua família. Mas se nós formos sinceros conosco mesmo, nós vamos lembrar de que a igreja, embora tenha esse propósito, embora a gente lute para que seja uma comunidade de santos, para que sejam pessoas com caráter irrepreensível, sabemos que a igreja, ali também há a mentira, também há a fofoca, também há a inveja, também há a discórdia. Então não seria esse momento e a oportunidade, nem o sentido de sermos igreja. Talvez nós podemos pensar então que a igreja é um lugar de recebermos bênção de Deus e também de nós realizarmos os rituais religiosos, aquilo que nós precisamos, receber os sacramentos. Mas se nós olharmos para a história do povo de Deus, os sacramentos não aconteciam no templo, eles aconteciam fora do templo. Jesus foi batizado no rio, a ceia aconteceu num salão de festas. Então nós não precisamos do templo para realizar os sacramentos, nós não precisamos do templo para realizarmos isso. Então, se nós não precisamos do templo para realizarmos o sacramento, não é um lugar de evangelização, nem um espaço de adoração, e nós poderíamos dizer, então seria um espaço para aprendermos da palavra de Deus. Mas veja que através do Espírito Santo que habita em você, nós vimos isso no capítulo 1, no capítulo 2, você já tem a capacidade, a possibilidade de compreender as Escrituras a partir do Espírito que habita em você. Isso você pode fazer na sua casa, não precisamos fazer na igreja. Então a pergunta, afinal de contas, para que serve a igreja? E eu gostaria que nós olhássemos
Esse texto de Efésios capítulo 3, verso 6 em diante, que fala, aonde Paulo vai falar sobre um segredo. E ele diz, capítulo 3, verso 6, esse é o segredo revelado. Tanto os gentios quanto os judeus que creram nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando as boas novas. Verso 8, ainda que eu seja o menor digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo e de explicar a todos esse segredo de Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas, ou a multiforme sabedoria divina. Esse era o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por meio da fé em Jesus Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Irmãos, esse texto começa falando, eu li a partir do verso 6, mas se você ler os primeiros versos do 1 até o 5 e a continuidade desse texto, a palavra segredo aparece 4 vezes nesse texto. Paulo fala de um segredo. Que segredo é esse? Que mistério é esse que foi revelado agora através dos apóstolos? Que mistério é esse, que segredo é esse que estava oculto dos profetas, da qual o povo do Antigo Testamento não foi revelado a eles? Do que Paulo aqui está se referindo? É muito simples. Paulo aqui está falando que Deus guardou para si um segredo e ele foi revelado a partir de Cristo Jesus, quando o Espírito Santo de Deus foi enviado a todos aqueles que creem. E Deus começa então a formar um povo seu. O plano de redenção de Deus, ele começa lá em Abraão, quando ele fala no capítulo 12 de Gênesis, que a partir de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E durante toda a história do povo judeu entendeu da seguinte maneira, que os povos da terra seriam abençoados se eles viessem até Israel. Os povos seriam abençoados se eles pudessem experimentar a maneira de adorar e servir a Deus como o povo de Israel adorava e servia a Deus. E essa forma de adorar e servir a Deus do povo de Israel, nós chamamos da uniforme graça de Deus. Era desse jeito que Israel entendia a sua relação com Deus, que Israel servia a Deus e que Israel amava a Deus. Então, quando uma pessoa que não fazia parte do povo judeu, ela queria então amar e servir a esse Deus dos judeus, ela se tornava o que a gente chama de prosélito. Prosélito era uma pessoa que se convertia ao judaísmo. E ela passa então a servir a Deus, a amar a Deus, do mesmo jeito que o povo de Israel servia. Então essa pessoa precisava ser circuncidada, ela precisava guardar o sábado, ela precisaria seguir as leis cerimoniais, ela precisaria fazer os sacrifícios da mesma forma que o povo de Israel fazia, ele precisava guardar as mesmas leis que o povo de Israel guardava, ele se tornava, por assim dizer, um irmão adotado do povo de Israel. Então essa era a maneira como o povo de Israel entendia. E era essa maneira que eles achavam que eles abençoariam a terra. Mas veja, Paulo aqui ele fala outra coisa. Ele fala que a partir desse momento em Cristo Jesus, não só os judeus se tornam filhos de Deus, mas agora aqueles que não são judeus, os gentios, eles se tornam co-herdeiros. Ou seja, não há divisão, não há preferência. Todos se tornam iguais em Cristo Jesus.
E isso é maravilhoso, porque agora não tem uma forma de amar e servir a Deus, a uniforme graça de Deus através do povo de Israel, mas a multiforme graça de amar e servir a Deus. E isso é interessante porque a partir desse momento se constitui esse conceito de igreja. Aqui aparece Paulo dizendo que era um mistério da parte de Deus, guardada para que fosse revelada à igreja. E a igreja então não é um templo, a igreja não é um espaço, a igreja então não é um lugar, mas a igreja é o povo de Deus reunido. A igreja é esse grupo de pessoas que foram alcançadas por esse amor, experimentaram esse amor, creem e confessam essa fé e se dispõem a seguir e servir a Jesus Cristo. Esse povo então se torna um só povo, se torna uma só família, e Cristo trouxe então esse segredo guardado por Deus para ser revelado através do apóstolo Paulo. Veja o verso 6, este é o segredo revelado. Tanto os gentios quanto os judeus creram nas boas novas e participam igualmente das riquezas herdadas pelo Filho de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam as promessas em Cristo Jesus. É engraçado porque essa palavra multiforme graça, ela era usada para falar sobre tecidos coloridos. Quando tinha uma estampa colorida de algum tecido, eles falavam, esse tecido ele tem multiforme, ele é multicolorido. Ou seja, essa ideia de que a igreja não é um lugar de iguais, a igreja não é um lugar de pessoas que são do mesmo jeito, agem do mesmo jeito, se expressam do mesmo jeito, louvam do mesmo jeito, oram do mesmo jeito e vivem do mesmo jeito. Muito pelo contrário, aqui traz essa ideia dessa unidade na diversidade, essa ideia de que agora, Paulo repete isso várias vezes ao longo de diferentes cartas. Em Gálatas ele fala, pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestem de Cristo. Não há então judeus, não há gentios, não há escravos, não há livres, não há homens, não há mulheres, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Ele fala em Colossenses, nessa nova vida, não importa se você é judeu, se você é gentil, se você é circuncidado, incircunciso, se você é inculto, se você é incivilizado, se você é escravo ou livre, Cristo é tudo, e que importa, Ele vive em todos, visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado. Ele fala em 1 Coríntios, alguns de vocês são judeus, outros são gentios, uns são escravos e outros são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo um único Espírito, todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que a graça de Deus derramada em Cristo Jesus nos tornou iguais. Na família de Deus só existe pai e filho. Ou você é filho e, portanto, todos são irmãos, homens, mulheres, brancos, negros, crianças, adultos, idosos, pessoas das mais diferentes formas e jeitos de se vestir, de viver, de se expressar, agora formam uma grande família. Portanto, a igreja não é um lugar de iguais, a igreja é um lugar de pessoas que reconhecem um único Senhor. Portanto, não há um jeito de adorar a Deus, não há um jeito de nós nos vestirmos para honrarmos a Deus, não há um jeito de nós celebrarmos o nosso momento de culto, o nosso momento de adoração a Deus. Não há apenas um jeito de orarmos, não há apenas um jeito de servirmos a Deus, porque a beleza do Evangelho é que em Cristo Jesus nós somos uma família. Portanto, Israel achava que tinha algum privilégio por ter sido escolhido o povo de Deus, mas Paulo diz, olha, esse privilégio, ele acabou. Agora, o centro não é mais se voltar ao povo de Israel
e servir e viver como Israel vive. Mas o centro da igreja é Cristo Jesus. É olhar para Ele, a partir dele, vivermos essa diversidade da fé cristã. Isso é maravilhoso porque essa mensagem é revolucionária. Então a igreja, ela não se trata de mim, meu querido. A igreja não se trata de você. Veja que agora esse novo jeito, esse novo povo constituído, a partir de Cristo Jesus, que é o nosso irmão mais velho, nós temos acesso a tudo aquilo que Cristo tem acesso. Nós vemos isso no capítulo 1 de Efésios. Tudo aquilo que Cristo conquistou foi disponibilizado para você e para mim. O acesso ao Pai, a redenção, a vida eterna, a ressurreição, tudo isso que Cristo conquistou foi dado à igreja, a esse povo. Mas a igreja, ela tem ainda um propósito. Nós falamos sobre o que é ser igreja, mas nós não falamos o propósito de ser igreja. Veja que no versículo 10 diz assim: o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades dos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Ou seja, a igreja tem o propósito de ser um testemunho do agir de Deus na história, no mundo visível e no mundo invisível. Veja que os domínios celestiais, os anjos e os demônios estão olhando para a igreja, e Deus está dando um testemunho através da igreja para os domínios celestiais e para a realidade aqui na terra, do grande plano que Deus está fazendo na sua história e na sua redenção. Quando nós aprendemos história na escola, nós aprendemos que a história é contada a partir das guerras, a partir dos governadores, a partir dos imperadores, a partir das grandes invenções, a partir dos grandes feitos. Mas a história contada na Bíblia, a história que nós vivemos, ela é contada a partir do plano de redenção de Deus. E nesse plano de redenção de Deus, você e eu somos contados nessa história. Os fracos, os pequenos, os pobres, aqueles que não têm nome, aqueles que têm nome, aqueles grandes heróis da fé estão junto com aqueles na qual nós nem sabemos quem são, mas que morreram por amor a Cristo e procuraram servir o seu testemunho. É isso que diz em Hebreus capítulo 12, quando ele fala que nós estamos rodeados por grande nuvem de testemunha. A corrida que nos foi proposta, na qual nós devemos manter os nossos olhos em Cristo, autor e consumador da nossa fé. Essa corrida, da qual essa vida em comunidade, ela vai ser um testemunho de fidelidade a Deus, um testemunho de que na igreja de Jesus Cristo não há melhores e não há piores. Na igreja de Jesus Cristo todos nós somos iguais, homens, mulheres, seja de qual for a raça, seja de qual for a sua situação social. A igreja é um lugar para todos e é o único lugar nesse mundo onde todos são iguais. Isso serve de testemunho para aqueles que não são da igreja. Mas mais do que isso, serve de testemunho para as realidades espirituais. Os demônios, os anjos, estão olhando para a igreja e estão tentando entender o que Deus está fazendo a partir da igreja. Portanto, meu irmão, minha irmã, a igreja não se trata de você. A igreja não se trata de mim. Muitas vezes nós achamos que eu preciso ir para a igreja porque a igreja eu preciso da igreja e eu preciso dos benefícios em receber a igreja, que sem a igreja eu vou, não ter a minha caminhada espiritual, ou eu não vou ter os acessos aos benefícios que essa comunidade me dá. A igreja existe para ser um testemunho para o mundo do plano de redenção de Deus. A igreja existe para ser um testemunho para os domínios e autoridades espirituais do mundo invisível.
Deus está dando um testemunho cósmico do seu plano de redenção através da igreja. A igreja tem problemas? Com certeza. Ela tem problemas porque você está nela. Ela tem problemas porque eu estou nela. Porque nós somos pecadores, somos imperfeitos. E precisamos então de Cristo Jesus, todos os dias em nossa vida. E veja qual é o agente transformador da igreja. Nós ouvimos antes na leitura bíblica sobre essa oração de Paulo no capítulo 3, que ele fala: peço que da riqueza da sua glória ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então Cristo habitará em seus corações à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Veja que maravilha que Paulo está dizendo, que esse povo, ele é um povo habitado por Cristo em seus corações. Essa palavra habitado é a mesma palavra que usa para um morador residente. Quando você vai num hotel, numa pousada, você vai lá e você se hospeda, você é um hóspede. E aí você não gosta daquele quadro na parede, você não gosta da posição da cama, mas você não mexe, porque você é um hóspede. Quando você vai visitar alguém, você fica hospedado na casa de alguém, você não fica trocando o armário de lugar, você não fica mexendo nas cortinas, porque você é um hóspede. Mas quando a casa é sua, então você muda a decoração, você não gostou do lugar que fica aquela prateleira, você coloca outra, você não gosta daquela parede, você quebra, você quer ampliar a sua cozinha, você afasta uma parede, porque você é proprietário, você é um morador, aquela casa é sua. Esta é a palavra aqui que Paulo está usando para Cristo Jesus. Que Cristo Jesus habite ricamente em seu coração. Ele quer ser um morador, ele não quer ser um hóspede, ele não quer ser um convidado, ele quer fazer parte, ele quer mudar a sua vida, ele quer mudar a sua família, ele quer poder tirar isso do lugar, colocar outra coisa, ele quer poder fazer as mudanças que você precisa para que cada dia você se pareça mais com Cristo, para que cada dia eu me pareça mais com Cristo. E qual é o material que Deus usa em nossas vidas para fazer essas mudanças? Veja, ele fala que o material que Deus usa na vida da igreja é o amor. Esse amor que não tem profundidade, não tem largura, não tem comprimento, não tem dimensão, da qual o apóstolo Paulo fala que sequer somos capazes de compreender esse amor de Deus em nossas vidas. Essa é a marca da igreja. E 1 João ele diz, olha, se vocês não amam, vocês não conhecem a Deus, porque Deus é amor. Jesus, no capítulo de João, capítulo 15, quando ele diz, as pessoas reconhecerão que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Amor é a marca do crente, amor é a marca do cristão. Só existe igreja porque experimentamos o amor de Deus e porque repartimos esse amor na vida das pessoas, com os que são de dentro e com os que são de fora. E esse amor é a marca da igreja, esse amor é o testemunho para o mundo, esse amor é o testemunho para os domínios espirituais. E por fim, Paulo vai dizer o seguinte: esse amor ele vai dar a plenitude e o poder na vida de vocês. Nós precisamos desse poder, meus amigos. Por que nós precisamos de poder? Porque nós somos frágeis, porque nós somos pecadores, porque nós somos limitados, mas nós precisamos desse poder para confessar os nossos pecados, desse poder para perdoar, desse poder para poder lutar contra a nossa vaidade, o nosso ódio, o nosso orgulho, poder para experimentarmos desse amor cada vez mais em nossa vida e dividir esse amor cada vez mais na vida dos nossos irmãos e das nossas irmãs. E assim Paulo termina a sua oração. Toda a glória seja dada a Deus por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que tudo que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja dada a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações. Como será dada a glória?
através da igreja em Cristo Jesus. A igreja existe não por causa de você, não por causa de mim. A igreja existe como um testemunho para glorificar a Deus por todas as gerações. A igreja não começa com você, não começa comigo, nem termina com você e nem termina comigo. A igreja é um projeto de geração em geração, até que o tempo da plenitude de Deus, até que esse tempo chegue ao fim, aonde nós viveremos eternamente com Deus. Enquanto isso não acontece, a igreja existirá para o testemunho da glória de Deus, para que seja um testemunho para os domínios do mundo espiritual, demônios e anjos, e eles vão olhar para esse povo e vão ficar impressionados, porque esse povo é movido pelo amor, pela graça que experimentaram agora, dividem esse amor e a graça uns com os outros. Portanto, Paulo começa falando sobre a graça que experimentamos em Cristo Jesus, no capítulo 1, e ele termina o capítulo 3 falando sobre esse povo então que se reúne em torno da graça, esse povo daqueles que confessam a Jesus Cristo. Esse povo forma essa nova família da fé, chamada igreja. A igreja é assim porque a igreja é um lugar para todos. Ela aceita a todos, recebe a todos, inclui a todos. A igreja é esse povo em movimento, sendo transformado. A igreja não está pronta. A igreja nunca foi um lugar de pessoas perfeitas. Mas a igreja, sim, é um lugar de pessoas que se propõem a caminhar conforme Cristo Jesus. A olhar tão somente para Ele e permitir que esse amor invada a sua vida, transforme as suas relações, seja com Deus e seja com o próximo. Deus abençoe você, minha querida e meu querido. Em resposta à palavra que acabamos de ouvir, cantemos o hino Firme nas Promessas de Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador.
Obrigado, colega Samuel, por essa palavra desafiadora. É sempre um privilégio a gente poder celebrar um culto junto. Gostaria de convidar você, irmão e irmã, a termos um momento de oração e também a oração do Pai Nosso. Oremos. Senhor nosso Deus, graça nós te damos por teu grande amor revelado a nós em Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Obrigado porque o Senhor nos faz teus filhos e filhas, nos faz teu povo, e o Senhor se agrada em nos dar a herança dos altos céus. Assim nós, como igreja, queremos viver para testemunhar o teu amor ao mundo. Permita, ó Deus, que os teus filhos e tuas filhas na terra possam permanecer firmes na fé, mesmo diante dos desafios de cada dia. Permita também que aqueles e aquelas que ainda estão longe de ti, diante desta palavra, possam aceitar o desafio e virem se aproximar de ti e experimentarem da tua graça, do teu amor, da paz que só tu pode dar. Assim abençoa, Senhor, a cada um dos irmãos, das irmãs que ouvem esta palavra hoje e que se submetem a Ti para viverem na Tua graça. Tudo mais o que temos a pedir ou agradecer. Ainda fazemos na oração que Tu nos ensinou dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu tenho alguns avisos a fazer, dentre eles que nós já voltamos com os nossos cultos presenciais, dentro das limitações impostas por causa da pandemia, então devemos tomar os devidos cuidados, temos o distanciamento, o álcool gel, todos devem estar usando as suas máscaras, e também para o grupo de risco que não pode ainda estar participando dos nossos encontros, nós continuamos fazendo a nossa programação virtual e você pode acompanhar então as nossas programações gravadas. A cada domingo, a partir das 9h30 da manhã, temos o culto gravado e nos domingos à noite, a partir das 19h30, o colega, o missionário Samuel, está fazendo culto ao vivo, que é divulgado pela Rádio Luz, também pelos nossos canais no YouTube e no Facebook da Comunidade Evangélica de Luzerna. Você pode entrar em contato e fazer ali os seus pedidos de orações. Também aos nossos membros que nos ajudam a manter a obra da missão, da evangelização, convido que você possa procurar um líder da sua comunidade para fazer a entrega dos seus dízimos, das suas ofertas. E se você vai participar então do culto presencial, que ali você possa fazer a sua entrega dos dízimos e das ofertas. Também nós já estamos com a nossa campanha de missão, a campanha Vai e Vem. Essa campanha ela é feita para o fortalecimento e para a plantação de novas comunidades e na qual nós convocamos você a participar conosco, contribuindo com a campanha Vai e Vem. Sobre o funcionamento da secretaria da nossa paróquia, ela está funcionando em um horário reduzido, sempre na segunda-feira, na quarta-feira e na sexta-feira. Sempre no período da tarde, a partir das 13h30 até as 19h30. Quero convidar a recebermos a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a tua paz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nos despedimos deste culto cantando ainda o hino Convém que Jesus cresça.
religião.